Fala jovens, hoje 6 de janeiro de 2020 e hoje o tema é Mercado da Bola. Vou falar mais especificamente do Flamengo e de outras equipes que estão com uns movimentos bem bacanas, como o Atlético Mineiro. Vamos começar com quem já foi contratado. Pedro Rocha é um bom reforço, ele não pôde mostrar no Cruzeiro, porque o Cruzeiro esse ano muito desorganizado, mas é um bom reforço para o Flamengo, é um jogador que creio que vai querer brigar pela titularidade. Ele não vem para o Flamengo para compor elenco, não. Ele vem para querer brigar por titularidade. Se chegará a tal condição, a gente não sabe, depende dele, também na questão de não ter muitas lesões. Vamos para o segundo reforço. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é um zagueiro alto, não muito rápido, mas é um zagueiro que se posiciona bem, faz muitos gols de cabeça e é um bom zagueiro. Mostra segurança e vai vir para brigar por titularidade também. Não é um zagueiro que eu acho que venha para se acomodar. Ele vem para brigar para ser titular. Se vai ser também, eu não sei. Depende do desempenho do espanhol Pablo Mari e do Rodrigo Caio também. Se eles continuarem na crista da onda, pode ser que Gustavo Henrique entre em alguns jogos, só que também vamos ter a parada vamos ter a Copa América. Então, acho que o Flamengo vai conseguir rodar bem o elenco. Até por isso o Flamengo necessita de estar formando dois times, porque eu creio que vai ter jogadores convocados e não só na seleção brasileira. Pode ter consequentemente vai ter o Arrascaeta e pode ter mais algum outro. Pires da Mota pode entrar, apesar do Pires ser reserva, mas é mais um jogador. Então é bom o Flamengo se reforçar bem. Outro reforço do Flamengo é o ponta Thiago, que veio do Náutico. Dizem que tem um bom chute e é um jogador rápido também. Como está em fase, como é um jogador novo, é bom não depositar muita esperança nesse jogador. Temos que dar tempo ao tempo, porque o Flamengo, agora não, mas há alguns anos queimava muitos jovens. Precisava de colocar esperança nos jovens, então o Flamengo queimou muitos jogadores como Adrian e como muitos outros que poderiam ter sido gratas surpresas, mas não deram em nada, não vingaram. Agora a gente vai falar sobre as possíveis contratações. Uma é Michael. O Flamengo, pelo que estão falando, parece que ofereceu 40 milhões por 75% a 80% do passe do jogador. Sinceramente, para mim eu vejo como uma aposta. Michael parece ser um bom jogador, mas temos que ver num grande clube como será. Mas eu acho um valor alto. Mas se o Flamengo acha que esse jogador pode trazer benefícios, tanto financeiro lá na frente, como técnico, que é o que a torcida mais quer, vamos ver. Porque esse ano o Flamengo fez 8 contratações excelentes. São 8 contratações do time titular. E o Flamengo, além do time titular, ele tem que montar um time reserva. E Michael é um bom jogador, mas até agora é um bom jogador. Ele teve um ano somente para ser testado e num time que a exigência é menor. Vamos ver também se o Flamengo consegue contratar esse jogador. O próximo jogador que eu vou falar aqui é Thiago Maia. Há 1 ano e meio esse jogador está tentando cravar uma vaga no Flamengo. Até fala que queria vir para o lugar do ele que teria que ter vindo para o lugar do Gerson. Possivelmente isso pode ser verdade, mas o Coringa chegou e tomou conta da posição. Mas se Thiago Maia vir, é um bom jogador, não é um volante daqueles pegadores, é um volante que sabe cercar, que sabe marcar bem e tem saída de bola. Qualidade no passe, características que o atual treinador do Flamengo gosta muito. Agora tem outro jogador que está na pauta ainda, é o Wendel.
O Sporting até está sinalizando que pode abaixar o valor dele, que acha que está pedindo demais, porque o Flamengo, creio que eles estão vendo que o Flamengo está conseguindo outros jogadores para a posição, e talvez o Sporting esteja vendo que não adianta querer valorizar esse jogador demais e não conseguir vendê-lo, depois ele ficar lá e o contrato acabar e eles não ganharem nada com isso. Então o Wendel é uma incógnita. O Flamengo quer, ele já trabalhou com Jorge Jesus deseja esse jogador, mas não é nada certo. A torcida tem que esperar os movimentos da diretoria. A diretoria, quando crava, é certo, porque eu vou entrar agora nos tópicos de jogador, ainda não, mas daqui a pouco eu vou entrar em tópicos de jogadores que o Flamengo fica especulando, mas é especulação de torcida. E muitas pessoas se iludem achando que esses jogadores estão na pauta, mas a maioria deles não estão. Mas tem um jogador que eu creio que está na pauta, e é o Pedro. Parece que o Grêmio até entrou forte para tentar o empréstimo, mas eu acho que o Flamengo, principalmente com essa questão do Gabigol, independente do Gabigol ficar ou não, eu acho que o Flamengo poderia trazer esse jogador, porque o Pedro, ele é alto, ele tem uma certa habilidade, ele é móvel, ele não fica o tempo inteiro dentro da área e faz gol de tudo quanto é jeito. Então eu acho que seria um belo reforço para o Flamengo. E se Gabigol não ficar, não é o tema de hoje, mas se ele não ficar, eu acho que o Flamengo ainda tem que ir atrás de mais um atacante. E não é questão de nome, um atacante bom, por mais que o Flamengo precise de gastar algum dinheiro. Agora a gente vai entrar nas contratações de torcida. Muita gente está cravando nomes e a torcida às vezes embarca nisso. Um dos nomes cravados aqui, há alguns meses atrás, amigos meus vieram me falar em nome de Cavani. Simplesmente o salário desse jogador é de 7,5 milhões por mês. O Flamengo não tem como bancar esse valor, a não ser que vai vender o clube. Aí daqui a pouco a gente volta para aquela situação que a gente estava há alguns anos atrás. Hoje é inviável um jogador nesse valor. 7,5 milhões. E o Cavani, ele tem mercado na Europa. O Atlético de Madrid já está há muito tempo babando atrás desse jogador. Eles querem esse jogador, principalmente porque Diego Costa deve deixar o clube e não tem condições. Esse para mim. E teve Ibrahimovic também, teve pessoas falando do Ibra no Flamengo, não tinha condições. E o Ibra, para mim, agora eu falando como torcedor, o Ibra para mim seria uma contratação ruim, como Mário Balotelli também pode até vir a ser, porque são jogadores desagregadores de elenco, são jogadores que podem causar racha no elenco, e o elenco do Flamengo ele é bastante unido, ele se mostra ser bastante unido. Outro jogador que estão cravando aí, Ben Arfa, só porque o Jorge Jesus falou que gosta do jogador. Pode ser que o Jorge Jesus até tente esse jogador, mas pelo que ele falou, ele não quer vir. Ele tem proposta do Galatasaray da Turquia e não é um jogador que talvez o mercado brasileiro o seduza, entendeu? Então tem gente que embarca nesse tipo de contratação. O Flamengo está melhorando financeiramente, mas a gente tem que ir com calma, a gente tem que ganhar mais, o nosso time tem que ser mais vencedor para a gente ter mais condições para poder trazer essas grandes estrelas. São vendedores de camisa, mas não é a realidade para o momento. Próximo, Podolski. Agora é aquele tipo de contratação que o torcedor quer. O Podolski é rubro-negro, colocou a camisa do Flamengo na Copa de 2014. Tudo bem, tudo isso aconteceu, só para vocês terem uma ideia, Podolski recusou uma proposta do Monterrey do México há 2 dias atrás de 20 milhões de reais por ano. 20 milhões de reais por ano. É mais do que o Gabigol ganha.
E o Podolski tem 32 ou 33 anos e ele não é esse jogador que o Flamengo precisa. O Flamengo, se traz Podolski, o Flamengo não vai ganhar nada numa venda com ele. Não é um jogador rentável para o Flamengo e cujo a gente é uma incógnita o que ele pode render. Ele está no futebol japonês, não é mais um futebol, ele não está mais num grande mercado. Então, para mim, não seria uma boa essa contratação de Podolski. Para mim, também é uma ilusão para a torcida. Agora, uma coisa importante, essa é uma das melhores contratações que o Flamengo pode fazer, é a renovação de Bruno Henrique. Isso para mim é prioridade. Bruno Henrique mostrou que foi o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador da América. Esse para mim é uma prioridade o Flamengo manter no elenco. Tem que ser valorizado sim, já que outros jogadores, até que entregaram menos, como o Vitinho, ganha mais do que Bruno Henrique. Então, realmente ele, por mais que esses jogadores ganhem, o Bruno Henrique precisa de ser valorizado. Porque se ele não for, pode acontecer igual outros jogadores do Flamengo que não foram valorizados no passado e simplesmente qualquer proposta que chegou foi embora. Agora, as minhas preferências para contratações, aí é minha preferência, eu não estou falando que o Flamengo está cravando esses jogadores de maneira alguma. Um ou outro talvez o Flamengo possa até correr atrás, mas uma coisa do meu gosto é o seguinte: o Flamengo precisa, para mim, no meu modo de ver, de trazer um bom goleiro reserva. Um bom goleiro reserva. E eu penso que um bom goleiro reserva seria Fábio do Cruzeiro. O Cruzeiro está em situação muito ruim, todos sabem. E nem que fosse por um ano, trazer o Fábio para ser reserva do Diego Alves. Além de ajudar o Cruzeiro, mas não que a intenção seja essa, mas o Flamengo teria um bom goleiro reserva. O Vanderlei dos Santos seria outro nome, só que ele quer sair do Santos porque ele não quer ser reserva. Então eu acho que seria um problema ele chegar no Flamengo para ser reserva. Então eu acho que não seria uma boa por isso. Não pelo goleiro, é um grande goleiro, mas nesse caso ele não iria aceitar. E um outro goleiro que eu gosto muito também é o Rafael do Cruzeiro, goleiro reserva do Cruzeiro. É um bom goleiro, é jovem, mas tem uma certa experiência. Seria um goleiro ideal para a reserva do Flamengo. Esse na posição de goleiro é os que eu prefiro. Agora a questão dos laterais direitos. Para mim, os dois que mais me agradam são Orejuela. O Orejuela tem força física, tem certa técnica, é um bom jogador. Parece que o Palmeiras está muito adiantado numa tentativa de contratação por empréstimo desse jogador. É um jogador que me agrada, mas se o Flamengo não conseguir esse jogador, outro jogador seria o Guga do Atlético Mineiro. O Guga ele é muito parecido, eu vejo ele muito parecido com o Rafinha. Muito bom passe, bom posicionamento. Ele é baixo, mas ele é um bom jogador e defende bem. Ele não é um péssimo defensor. Ele ataca bem e defende bem. Parece que o Atlético está pedindo muito, mas eu acho que se o Flamengo negociar bem, o Flamengo até colocar algum jogador no circuito para um empréstimo, o Flamengo pode conseguir negociação com esse jogador. É um desejo meu. Agora vamos para a lateral esquerda. Parece que o Caio Henrique, por ser um jogador polivalente, ele joga no meio, joga avançado e joga na lateral esquerda. Parece que ele já está bem adiantado com o Grêmio. Parece que só falta documentação da Federação Espanhola para o Grêmio anunciar. Então eu vou tratar esse jogador como carta fora do baralho. Para mim seria um bom jogador, principalmente pela polivalência dele. Mas um outro jogador que me agrada muito, apesar das contusões que ele teve, é o Dodô do Cruzeiro. É um jogador técnico, ele me lembra muito o Jorge, que jogou no Flamengo. E seria um bom reserva para o Felipe Luiz,
que o Felipe Luiz já é um bom defensor, ele defende bem, ataca bem, mas o Felipe Luiz tem hora que ele não tem muito o improviso, o drible, a habilidade, mas é um lateral muito completo. Só que a idade chega e o Dodô também é jovem, então creio que ele teria muito a aprender com o Felipe Luiz, além do que seria um baita reforço para o Flamengo. É o meu modo de ver. E o ataque, como eu já falei aqui, o Pedro. Eu queria muito que esse jogador viesse para o Flamengo, porque já falei das qualidades, faz gol de tudo quanto é jeito, móvel, joga pelas pontas, não é igual o Gabigol. Só que o técnico que tem jogadores de qualidade, ele muda o time de acordo com os jogadores. Então, se o Jorge Jesus for ficar, que foi o tema do meu vídeo anterior, se ele for ficar, eu tenho certeza que ele vai extrair o melhor desse jogador, independente se o Gabigol vai ficar ou não. Saiu agora uma notícia que, mudando um pouco de enfoque de jogadores, que o Paulo Pelaipe foi desligado do Flamengo. Esse é meu medo em relação ao Flamengo esse ano, que é o racha da diretoria. O que pode acontecer? Vamos ver como foi feito isso, se foi por causa de alguma briga interna, mas as notícias que estão falando agora são que Paulo Pelaipe está fora do Flamengo. Agora vamos passar para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro fez uma baita contratação. Esse Alan, volante do Fluminense. Muito bom jogador, móvel, sai para o jogo. Ótima contratação que o Atlético Mineiro fez. Muito, muito boa essa contratação. E um outro time que está contratando bem, uma ou outra contratação que não está legal, mas em geral ele está muito bem, é o Grêmio. O Grêmio também tem feito boas mexidas no mercado. A questão do Caio Henrique, ele já tem uma base boa, está atrás de um goleiro bom. Martim Campanha é um grande goleiro, esse goleiro do Independiente. E se não trouxer o Campanha, tem o Vanderlei também do Santos, que o Grêmio tem interesse. Então o Grêmio eu acho que vem bem forte para o ano de 2020 agora. Então, pessoal, essas foram as novidades e amanhã tem mais vídeo. Um abraço a todos e saudações.